Olá, meu nono ano amado! A Pro está de volta com a aula de número 27. Isso mesmo, aula de número 27 e dando continuidade aqui ao estudo de concordância, certo? A gente já estudou concordância verbal, todas aquelas regrinhas, e agora a gente vai estudar concordância nominal, parte 2, porque a 1 a gente já viu, não é isso? Então, na parte 2, a gente vai ver mais algumas regrinhas de concordância de alguns nomes, como a palavra obrigado, a palavra proibido, anexo. Então, vamos lá a essas regrinhas. Então, a primeira regra é da palavra anexo. O que acontece nessa concordância? Como é que eu vou fazer a concordância dessa palavra dentro da frase do texto da oração? Então, anexo ele concorda em gênero e número com a palavra que está determinada. Ou seja, ele vai concordar em gênero e número, gênero masculino ou feminino e número singular ou plural, de acordo com a palavra que está se referindo. Observe aqui, ó, as fotos, certo? Estão anexas. Por que anexas está no plural e no feminino? Porque está se referindo a qual palavra? Está se referindo às fotos e não ao documento, certo? Então, como anexas está se referindo à palavra fotos e foto é uma palavra feminina e está no plural, logo vai para o plural, certo? Plural, feminino, plural. Tem-se uma observação para fazer em relação à palavra anexo, porque vocês já ouviram falar na expressão em anexo, né? Então, a expressão em anexo, o que acontece? A concordância nominal dela, ela é o quê? Invariável, certo? Se eu tivesse que colocar em anexo aqui no lugar de anexas, certo? As fotos estão em que? Anexo. Então, a regra é bem clara. Ela é invariável. O que é uma coisa invariável? Ela não vai concordar nem em gênero, nem em número. Ela não muda. Vai permanecer em anexo. Embora as fotos estejam no plural feminino, certo? Em anexo não vai concordar, não. Porque a regra é clara. Em anexo é uma expressão que na concordância nominal não muda. Permanece da mesma forma que está, certo? Ó, mandei as frases em anexo. Observe que em anexo permaneceu do mesmo jeito. Sem estar nem no plural, nem no feminino, está do mesmo jeito, em anexo. Mas concorda com o termo as frases. Então, lembre-se, em anexo não muda. Só o que vai mudar só a palavra anexo, que vai concordar em gênero e número ao termo que se refere. Outra regrinha é com relação à palavra meio e meia, certo? Então, como é que a gente usa essa regra com a palavra meio ou meia? Então, ó, quando meio for advérbio, ele não muda. É o caso. Professora, a senhora hoje está meia nervosa ou meio nervosa? Hein? Qual seria a forma correta? Professora, a senhora está hoje meio nervosa ou meia nervosa? Então, ó, a regra é clara. Meio advérbio, ele não muda. Seja masculino ou feminino a palavra, não vai mudar. Então, está se referindo ao modo como eu estou, logo o advérbio de modo. Então, não vai mudar. Professora, a senhora hoje está meio nervosa. Embora eu seja feminino, né, professora, não muda porque a palavra meio aí está indicando um advérbio de modo, certo? Aí, quando o meio for numeral, aí sim vai mudar. É a questão de comi meia maçã, que está indicando metade, numeral, né, quantidade. Então, tomei meia xícara de café, certo? Então, vocês têm que prestar atenção, é mais na questão quando se usa a porta está meio quebrada, meia quebrada, né? Você tem que analisar se está indicando advérbio ou se está indicando numeral. Quando indicar advérbio, não muda. Se indicar numeral, aí sim vai mudar, ok? A outra regra de concordância nominal é aquela que vocês já sabem de cor e salteado, que é a questão de uso do
muito obrigado. Então, a palavra obrigado, todos nós já sabemos, vocês aprenderam desde cedo, né? Não precisa nem a professora explicar, nem ensinar. Então, que a palavra obrigado, ela vai ser usada de acordo com o sexo da pessoa que está falando. Se eu sou do sexo feminino, né? E eu vou agradecer a uma pessoa, eu tenho que usar a palavra obrigado, porque no feminino. Muito obrigada pela atenção de vocês. Já se é outro professor, se for o professor o Anderson que estivesse aqui falando, então ele teria que dizer o quê? Muito obrigado pela atenção de vocês. Por quê? Porque ele é do sexo masculino. Então, a palavra obrigado vai variar de acordo com o sexo da pessoa que está falando. Quando é uma mulher, um sexo feminino, usa-se obrigada. Masculino, usa-se o quê? Obrigado, certo? Então, vamos lá para a outra regrinha, que é em relação à palavra é proibido, certo? Então, essa regra, ela vai concordar em que essa expressão é proibido. Nós temos duas concordâncias, certo? Em relação a ela. A primeira é, quando a coisa proibida não vem com determinante, que determinante é esse? Um artigo, seja o artigo A, no caso o artigo definido, ou seja o artigo indefinido uma, certo? Então, se não vem, não vem com esse determinante, então não muda. Como assim, professora? Entrada, observe que entrada não tem nenhum determinante aqui antes dela. Que determinante é esse? Não tem nenhum artigo, um artigo que indica feminino. Então, entrada, embora seja feminino, mas não está com determinante, entrada de animais é proibido. Então, se não vem com determinante, ou seja, fica no masculino, proibido. Já quando vem com determinante, observe aqui, a entrada, eu já determinei com o artigo feminino que A. Aqui, só está entrada, sem o determinante. Então, a palavra proibido vai ficar masculino mesmo. Mas quando eu determino, a entrada de animais, aí sim vai ficar é proibida. Por que é proibida? Na primeira ficou proibido, masculino, e já no segundo exemplo ficou proibida. Porque no primeiro exemplo eu não determinei com o artigo A, mas no segundo exemplo eu determinei, eu coloquei um azinho antes, certo? A mesma coisa vai acontecer com essa palavrinha aqui, bom. A concordância de bom tem a mesma regrinha de é proibido. Quando eu tenho um determinante A, ela muda. Quando eu não tenho, ela não vai mudar, vai ficar no bom mesmo, vai ficar no masculino. Observe aqui, pimenta é bom para tempero. Observe que bom ficou no masculino. Por quê? Porque aqui não tem determinante. Mas já no segundo exemplo, a pimenta, eu já determinei com A aqui, a pimenta é boa. Mudou, ficou no feminino, por quê? Porque antes da palavra pimenta, eu coloquei o determinante A, certo? Então, essas foram as nossas regrinhas de concordância nominal por hoje, certo? Nossa aula termina aqui. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.